Irmãos, vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho segundo João Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do verso 32 e, se der tempo, entraremos no capítulo 11, pelo menos no começo dele. Marcos 10, a partir do versículo 32, hoje pela manhã o pastor Davi expôs até o verso 31, e agora nós daremos continuidade a partir do verso 32. Nós vamos fazer a leitura apenas de alguns versos por enquanto, conforme a exposição do texto, nós vamos lendo os demais versos. Então vamos ler Marcos 10, de 32 a 34 por enquanto. Nos diz assim a palavra do Senhor: Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Por enquanto, até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado por estarmos na Tua casa. Obrigado por esse encontro marcado pelo Senhor mesmo. É o Senhor quem nos convoca a cultuá-lo, porque é para isso que fomos criados, que existimos, para a glória, para a adoração ao Teu nome. Ajude-nos a entender isso, ó Deus. Não é o Senhor que precisa do nosso culto, mas somos nós que somos carentes da Tua presença, da presença dos irmãos, de tudo que acontece na casa do Senhor, dos meios de graça que o Senhor mesmo derrama sobre nós, usando os ministérios todos da igreja e o culto principalmente. Nós louvamos o Teu nome pelo privilégio de sermos do Senhor e de saber, ó Deus, que o Senhor está aqui, recebendo a nossa adoração e louvor que fazemos no nome do Teu Filho. Pedimos pelo Teu Santo Espírito que nos ajude nesse momento a entender o recado do Senhor. Que a Tua palavra venha de encontro às necessidades de cada um de nós. Pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja nasceu num período fértil de conhecimento, porque um pouquinho antes da chegada do Senhor Jesus, aliás, Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz que Deus enviou o seu Filho na plenitude do tempo. Deus preparou o momento certo para a chegada de Jesus. Claro, tudo isso já determinado antes da criação. Tinha o momento certo para Jesus chegar, e antes de Jesus chegar, algumas coisas na história aconteceram. Como, por exemplo, Deus levantou pessoas, povos, que não tinham nada a ver com Deus, mas que trouxeram benefícios para o povo de Deus e para o contexto da igreja. Por exemplo, 300 anos antes, mais ou menos, surge o Império Greco-Romano, ou grego principalmente. Depois vem os romanos. E com os gregos veio o interesse pela filosofia, veio o interesse pelo saber, pelo conhecimento. Eles estavam começando a descobrir as coisas com mais propriedade. E por isso a filosofia grega, muito famosa, começando lá, principalmente por Sócrates e grandes outros filósofos, Platão, Aristóteles, vários filósofos gregos traziam conhecimento para as pessoas. Isso criou um contexto cultural muito interessante. Por quê? Porque as pessoas na época de Jesus estavam sedentas por ouvir alguém pregar. Havia interesse da pregação. É muito curioso que Deus fez com Alexandre o Grande, o imperador Alexandre o Grande, em pouco tempo de governo, ele conseguiu transformar o mundo conhecido, o seu Império Romano, como num mundo globalizado, sem internet. Vejam só que coisa curiosa. Não tinha internet naquela época.
E ainda assim as pessoas pensavam mais ou menos semelhante, todos desejavam o conhecimento, e mais curioso ainda, todos passavam a entender uma língua chamada comum, grego koiné, grego comum. Então cada pessoa no seu país conhecia sua própria língua, mas também conhecia o grego koiné, o grego comum. Qualquer pessoa que pregasse em grego, todos ouviriam e entenderiam, e as praças ficavam cheias de pessoas. Era assim desde a época dos filósofos, era assim com Cristo, foi assim com os apóstolos. Paulo principalmente pegou essa ideia, e multidões seguiam tanto a Cristo quanto os apóstolos quando eles passavam a pregar. Deus preparando todas as coisas, Deus criando na igreja, ou preparando a chegada da igreja do Novo Testamento. Mas com o passar dos anos, a igreja foi se desviando da verdade. Aquilo que Jesus havia ensinado aos seus discípulos, com o passar do tempo, a igreja vai se desviando. Enquanto os apóstolos estão vivos, ainda tinha como corrigir facilmente. Eles escreviam cartas, como Paulo escreveu várias cartas às igrejas, corrigindo erros teológicos, erros de procedimento da igreja, quer na ceia, quer na falta de disciplina ou qualquer outra área importante da vida da igreja. Paulo escrevia cartas como correção e instrução a líderes, pastores, missionários das igrejas. Da mesma forma, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, todos eles escreveram para corrigir situações que não agradavam aos olhos de Deus, e Deus ia guiando a igreja por meio das escrituras, que ainda naquela época estavam sendo escritas. Até o último livro, o Apocalipse, do último apóstolo vivo, o apóstolo João. Após a morte de João, a situação fica um pouquinho mais difícil, porque a igreja vai se desviando e não tem mais apóstolo vivo, para que eles pudessem debater sobre vários temas e discutir e descobrir a verdade. E a situação foi ficando mais difícil, mas Deus sempre governando, Deus sempre dirigindo a história, levantando bons teólogos como Agostinho de Hipona e tantos outros, que fizeram a igreja caminhar de acordo com as Escrituras. Mas conforme o tempo ia passando, mais a igreja ia se desviando, mais as pessoas iam vivendo de uma forma em desacordo com a verdade de Deus. E aí nós vamos entrar num período conhecido como Idade das Trevas, onde não havia mais conhecimento, onde somente os sacerdotes, os líderes das igrejas, é que tinham acesso aos estudos, tinham acesso à língua latina, ou o latim, porque as traduções bíblicas passaram a ser apenas em latim, não mais no hebraico, no grego, ou na língua do povo ali, dos países. Então, somente quem entendia latim é que podia conhecer as coisas, podia ir para uma faculdade, podia ir para a área do conhecimento. E nós tivemos vários séculos de falta de conhecimento e de desvios sérios da igreja, até que Deus levanta de novo, antes da reforma protestante. Vejam que, na verdade, a gente sempre coloca, como Martinho Lutero, o proclamador da reforma. Na verdade, quem proclama é o próprio Deus, usando os pré-reformadores, usando Lutero e usando um movimento que Deus mesmo criou, que inquietou as pessoas e que fez algo semelhante à formação da igreja lá com o Império Romano, aliás, o Império dos gregos, com a filosofia. É um movimento do renascimento cultural. As pessoas passaram a voltar à área do conhecimento, a compreender que era necessário dar valor ao ser humano. Porque até então Deus é o centro de todas as coisas, mas os próprios teólogos humanistas do renascimento cultural, e João Calvino, sem dúvida, o principal deles, entendiam: Deus é o centro, mas o homem é importante, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então o homem tem que ir para uma universidade, o homem precisa estudar, crescer, conhecer, e assim a história vai se desenvolvendo para as áreas do conhecimento. Foi o tempo das descobertas de Galileu, de Copérnico, as descobertas marítimas. O nosso país foi descoberto nessa época, não é? Porque o renascimento cultural está levando as pessoas a descobrir as coisas, assim como lá no tempo do Novo Testamento, lá no tempo dos gregos. Vejam Deus dirigindo a história, preparando a chegada agora da Reforma Protestante em 1517, quando Martinho Lutero proclama o principal conhecimento de que a salvação é pela graça mediante a fé,
a justificação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E aí revolucionou o conhecimento novamente, porque toda a Europa, ou boa parte da Europa, se volta novamente para as Escrituras. Coloca Deus no seu devido lugar, Deus é o centro de todas as coisas. Mas o homem precisa conhecer, desenvolver, e o homem precisa ir para várias áreas do conhecimento. Isso aconteceu por vários séculos, até chegar no que nós chamamos de racionalismo ou iluminismo do século XVIII. Por volta de 1700, 1750, começa ali principalmente na Alemanha, depois na França, se espalha para a Inglaterra, para vários lugares. E o iluminismo, ele traz vários benefícios, vários pensadores, muitas outras descobertas. Muitos desses cientistas da época, pensadores da época eram tementes ao Senhor, acreditavam nas Escrituras, mas vão surgir outros querendo colocar defeitos na Bíblia, querendo negar os milagres da Bíblia, porque a fé é apenas racional para eles, não tem milagre, e coisas assim foram acontecendo com o iluminismo. Mas o iluminismo trouxe um péssimo benefício, aliás, não existe péssimo benefício, né? Trouxe uma tragédia para a área do conhecimento. O iluminismo colocou o homem no centro de todas as coisas. O iluminismo veio com a seguinte proposta: a igreja falhou em transmitir a luz. A igreja dizia que era a luz de Cristo brilhando, mas não brilhou coisa nenhuma. E agora a razão, o conhecimento é a nova proposta. Por causa de uma boa economia, de um bom direito, de uma boa política, de uma boa ciência, nós vamos fazer o céu aqui na terra. Era essa a proposta iluminista, e que anos depois falhou. Mas a forma de todos nós pensarmos hoje é de acordo com a ideia iluminista. Nós achamos que tudo foi criado para nós. Na prática nós achamos isso. Você quer ver um exemplo? Quando nós passamos por provações, o que nós tendemos a fazer? Reclamar. E quando nós reclamamos, nós estamos dizendo o quê? Deus, o Senhor não sabe ser Deus. Eu estou no centro do universo, do comando de todas as coisas, e eu não posso passar por isso que eu estou passando. Isso é uma ideia iluminista, que coloca o homem no centro de todas as coisas. Aliás, recentemente eu publiquei na rede nossa de comunicação 2 formas de pregação, os irmãos talvez lembrem, de um pregador coaching do nosso tempo, que pregava de uma forma muito inflamada, empolgando o coração da plateia, dizendo assim, que a Bíblia fala de Jesus sendo o centro de todas as coisas. Aí ele diz, para empolgar a galera, os jovens principalmente, que você, jovem, que você é o centro de Jesus. E que tudo que Jesus veio fazer, foi fazer por você, ou veio fazer por você. Lembram disso? Aí depois, no mesmo vídeo, o doutor Augusto Nicodemo dizendo, não é isso não. Jesus veio fazer tudo para a glória de Deus. Nós somos a consequência desse ato de Cristo, que pensou na glória divina, que pensou nos propósitos de Deus. Nós não somos centro de coisa nenhuma. Deus não criou todas as coisas para nós. Não há promessa bíblica de que nós devemos passar por esse mundo feliz da vida sem nenhum problema. É a teologia coaching, a teologia da saúde perfeita, da prosperidade, é a teologia da autoajuda. Se você é crente, se você é de Jesus, seus problemas acabaram. Mas não é isso que a Bíblia diz. Em nenhum momento há isso na Bíblia. Quando você abre a Bíblia, ao contrário, você vai encontrar a palavra de Jesus dizendo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então vejam só, a Bíblia nunca coloca o homem no centro. O homem tem a sua importância, ele é a imagem e semelhança de Deus, ele precisa conhecer, crescer, mas tudo isso para apontar para quem? Para a glória de Deus, nunca para ele mesmo. E, infelizmente, há várias igrejas, vários movimentos hoje, achando que são mais importantes do que Deus, achando que os seus desejos, os seus propósitos de vida são mais importantes do que os propósitos de Deus. E parece que não é só a gente não, parece que os discípulos pensavam de uma forma muito semelhante. Parece que esse é um problema do ser humano desde sempre. Desde a queda, quando Deus deu a ordem a Adão e Eva, e eles preferiram acreditar na voz de Satanás e pecar contra o Senhor, do que acreditar no comando de Deus.
A queda veio muito antes de pegar aquele fruto e comer. A queda foi quando eles acreditaram de que Deus estava errado e de que Satanás estava certo. E aqui, irmãos, nós vemos algumas coisas interessantes no texto, porque o texto mostra os propósitos divinos, propósitos eternos. E ninguém pode, de alguma forma, frustrar qualquer que seja o propósito de Deus. Você pode espernear, você pode não querer, você pode lamentar, chorar. Aliás, lamentar é até bom que faça. Para Deus você pode falar tudo. Você pode dizer a Deus: Senhor, eu não queria passar pelo momento que eu estou passando. Eu não queria passar pela enfermidade, pelo luto, pelo desemprego ou por qualquer situação. Você pode abrir o coração para Deus e chorar diante de Deus. Mas nunca se rebelar contra Ele. Nunca entender que Ele é injusto. Nunca entender que Ele não sabe ser Deus. Aliás, isso fica bem ilustrado até em filmes, né? Há filmes que mostram isso, aquele que tentou tomar o lugar de Deus e viu que não tem condições nenhuma de comandar esse universo. Então, irmãos, nós precisamos pensar um pouquinho nos propósitos de Deus, não nos nossos propósitos, não nos nossos planos. Nós precisamos pensar um pouquinho no que Deus tem para a nossa vida como pessoa, como família, como igreja, porque tudo pertence a Deus, nada é nosso, nós temos apenas as coisas emprestadas que Deus nos dá. Então vejam só, os propósitos divinos, e aqui no trecho que nós lemos, vai mostrar o propósito da entrega, o propósito de Cristo vir, se entregar, se doar por nós, pelo seu povo. O verso 32 diz assim, que eles estavam de caminho, subindo para Jerusalém, depois daquele encontro com o jovem rico, que nós vimos pela manhã, não é? Onde Jesus diz que é impossível ao homem a salvação, é completamente impossível ao homem ser salvo por si mesmo, pelos seus méritos, pela sua força, e o exemplo que ele dá é do camelo passando lá pelo buraco da agulha, impossível isso, não é verdade? Então a ideia é, o que é impossível para o homem, é possível somente para Deus. Deus é dono de todas as coisas, Deus é o Senhor de todas as coisas, e ninguém vai impedir os propósitos de Deus. Ao terminar esse diálogo, Jesus está na região da Pérea, provavelmente ali ao leste do Rio Jordão, está subindo para a cidade de Jerusalém. É verdade, Jesus está numa parte baixa, mas mesmo que ele estivesse no Monte Everest, ou que ele estivesse lá no Monte Hermon, que pertence à terra de Israel, o monte mais alto de Israel, ainda assim o registro bíblico estaria dizendo, ele está subindo para Jerusalém. Entendam por quê? Porque Jerusalém é o lugar da habitação de Deus, é o lugar mais importante, é onde Deus está presente ali e recebe a adoração do seu povo. Vejam o amor que eles tinham pela casa de Deus, pelo templo do Senhor. Eles podiam estar no lugar mais alto, eles ainda diziam, eu vou subir para a cidade mais alta, vou subir para o lugar da habitação de Deus. A festa da Páscoa está se aproximando, a festa mais importante, uma das mais importantes do povo de Deus, a qual lembra a libertação do Egito. E eles estão se dirigindo em caravana, em multidões que vão se aglomerando, se juntando e se dirigindo até a cidade de Jerusalém, para ali Jesus passar a sua última semana aqui entre nós como humano, antes da sua ressurreição. Então olha só, o texto diz assim, estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Vejam que o texto indica que Jesus está com passos firmes, ele vai adiante, ele vai guiando os seus discípulos, ele sabe muito bem o que espera ele lá, mas ele tem coragem e ele está firme no propósito. O que ele vai fazer ali ninguém pode fazer no lugar dele, ele precisa ir para Jerusalém, para o momento final, para o momento da sua entrega. Jesus está firme no seu propósito, firme no propósito eterno de Deus, no cumprimento da sua morte e da sua ressurreição. E aí o texto diz que eles se admiram, né? Estes se admiravam e os seguiam tomados de apreensão. Vejam os sentimentos dos discípulos. É bem provável que o semblante de Jesus tinha algo diferente. Ou ele estava seguro demais, ou quem sabe ao mesmo tempo, como humano que era, né? Ou que é 100% Deus, 100% homem, talvez aflito, apreensivo por saber tudo o que ele iria experimentar a partir ali do Getsemane. E aí Jesus está caminhando de forma firme, eles ficam admirados com isso, mas ao mesmo tempo eles são tomados de pavor, de medo. Por que será que eles estão tomados de medo? Porque por 2 vezes Jesus já tinha dito que ele seria entregue nas mãos daqueles que deveriam honrá-lo. O sinédrio, os líderes, os sacerdotes, todos eles deveriam receber Jesus com tapete vermelho.
Mas Jesus já disse 2 vezes, quando ele pergunta aos discípulos, né, o que as pessoas estão dizendo dele, e depois do Monte da Transfiguração, por 2 vezes Jesus diz: o Filho do Homem será entregue e será morto. Talvez esses homens estão pensando: é hora de fugir dessa viagem. Porque se vão prender o mestre, o que vão fazer com a gente? Se ele vai morrer, se ele vai ser preso, será que a gente vai mesmo até Jerusalém com ele? Eles estão com medo, eles estão apreensivos, e Jesus toma eles de lado, o verso 32 ainda diz isso, né? Jesus tornando a levar à parte os 12, porque há uma multidão se aglomerando, seguindo a Jesus em direção a Jerusalém. Então ele passa a revelar-lhes as coisas que deviam sobrevir, dizendo, olha só o que ele vai dizer: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas, aqueles que deveriam honrá-lo, aqueles que sabiam que Jesus era o Messias, tinham provas disso, porque conheciam as Escrituras, e tudo o que Jesus fez apontava para o cumprimento das Escrituras. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Então deveriam esperar com honras o Messias, mas é o contrário. O texto diz que ele seria entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, ou no Sinédrio, nos 70 homens, onde ele seria condenado, vejam o que diz o texto no verso 33, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Jesus será condenado à morte sem ter feito nada de errado. E Jesus está dizendo isso aos discípulos. Está chegando a hora, nós vamos para Jerusalém para nunca mais voltar. No meu caso, né? Jesus falando, no meu caso eu nunca mais vou voltar. Eu vou ser entregue à morte, eu serei condenado à morte. Só que há um detalhe muito curioso: os romanos permitiam que os judeus tivessem lá o seu tribunal, mas não permitiam que eles condenassem alguém à morte. Os judeus não podiam matar ninguém. Se eles pudessem, eles teriam feito isso antes, né? Mas não conseguiam. Na lei romana, era somente os romanos que podiam condenar à morte. Então, o que eles fazem? Entregam Jesus a quem? Aos gentios, a Herodes e a Pilatos. Estes vão dar um jeito naquilo que a gente precisa. A gente precisa que ele seja morto. Era essa a ideia de muitos líderes ali do Sinédrio. E aí o Senhor Jesus agora dá mais detalhes do que aconteceria. Hão de escarnecê-lo, de cuspir nele, açoitá-lo. Lembram lá das feridas nas costas, dos açoites que Jesus recebeu? Matá-lo, mas depois de 3 dias vencerá, ele ressuscitará. Jesus está dando vários detalhes do que vai acontecer. Talvez até como que dizendo: vocês querem mesmo me seguir? Vocês têm certeza que vocês querem ser meus discípulos? Vocês vão ver tudo isso acontecer. E aqueles homens são avisados do propósito divino, da entrega. Mas é muito curioso, isso vai ficar ainda mais claro na conversa que vai ter agora, o pedido de Tiago e de João, que Jesus, ao mesmo tempo, ele está com a obediência ativa e a obediência passiva. Há 2 obediências de Cristo aqui. Cristo está se submetendo a tudo que vai acontecer, mas ao mesmo tempo ele vai se entregar, ele vai obedecer por conta própria, pelo desejo próprio da obediência, da entrega à sua morte. Então, um dos propósitos divinos relatados aqui no texto é a entrega de Jesus. Ele veio para se entregar, ele veio dar a vida por nós, ele veio morrer no nosso lugar. E ele vai firme, com passos firmes, e ninguém tira ele desse alvo. Satanás tentou impedir isso de todas as formas. Satanás tentou fazer com que Jesus se desviasse do alvo, lá naquela tentação do deserto. Mas não, ele venceu cada cilada de Satanás. Ele está firme no propósito de nos salvar. E pensa um pouquinho, irmãos. Ele fez isso pensando em cada um de nós. Em cada um de vocês, eu e você. De todo o povo de Deus. Ele sabe o que lhe espera. E ainda assim ele vai firme no propósito de nos salvar. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado Cristo Jesus para morrer no nosso lugar. Era o maior desejo de Deus que a salvação fosse executada. O maior desejo de Cristo, ele não via a hora de chegar. O tempo da sua entrega, apesar de todo o sofrimento que ele sabia que enfrentaria. O propósito divino da entrega está relatado aqui até o verso 34, mas agora, a partir do verso 35, o propósito do serviço, né?
E eu falei que os discípulos pensam bem semelhante a nós, e aqui fica muito claro como somos semelhantes, aí, principalmente a Tiago e João. Vamos lá para o verso 35 de Marcos 10. Vejamos o texto. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Olha que coisa interessante. Aliás, Mateus dá uma informação que quem fez esse pedido não foi nem Tiago e João, foi a mãe deles. E bem provável porque eram parentes de Jesus, né? Muitos acreditam que a mãe de Tiago e João seja irmã de Maria. Então a ideia é, eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou conversar com ele. Mas vejam que Jesus, ninguém enrola Jesus, ninguém engana Jesus, né? Porque o texto diz assim: Mestre, nós queremos que nos concedas o que vamos pedir. O que Jesus faz? Jesus é louco como Herodes fez com Herodias? Pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Até metade do reino, né? Assuero fez assim também com Esther. Até metade do meu reino eu te dou se você quiser. Jesus não fez isso não. Jesus vai investigar, ele sabe do que está no coração daqueles homens. Aí o verso 36 dizem, e ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Pede aí. Interessante, né? E aí eles respondem, dizendo assim, verso 37, responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Vejam só, irmãos, Jesus está indo para se entregar por nós. Jesus está indo dizendo que aqueles que deveriam me receber como rei vão me matar, vão me entregar aos gentios para a morte. E esses caras estão pensando na glória deles. Esses caras estão pensando no benefício deles, no que eles vão ganhar quando Jesus instaurar todo o reino. Coração desfocado da vontade de Deus. Mas é igualzinho a gente. A gente começa a semana pensando nas coisas de Deus? Ou começa a semana pensando nos nossos problemas? A gente se importa com o que Deus quer fazer da nossa vida? Ou como Deus quer nos usar na semana? Ou a gente quer que a nossa vontade seja realizada na semana? Parece que somos bem semelhantes a Tiago e a João. E aí, o verso 38, mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? As duas expressões aqui estão indicando, vocês podem passar pelo meu sofrimento? Aqui a ideia de batismo não é batismo cerimonial, mas sim a ideia de águas que viriam sobre ele, como o relato de Salmo 42, como o relato do Salmo 124, torrentes que caem sobre ele. Vocês podem passar pelo cálice da ira, do sofrimento, da tribulação. Jesus está dizendo isso para eles. E aí eles respondem, verso 39, disseram-lhe: podemos. Muito seguros, né? Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Jesus está se referindo ao que vai acontecer na vida desses dois homens que queriam glória para si. E Tiago foi o primeiro mártir a morrer pelo rei Herodes. Foi o primeiro a experimentar dos apóstolos, né? O primeiro mártir foi Estevão, mas dos apóstolos ele foi o primeiro a morrer. Porque quando a gente está pensando na glória do nosso nome, nós estamos completamente errados, equivocados, porque tudo existe para Deus, para a glória de Deus. O fim principal da nossa vida, segundo o nosso catecismo maior e menor de Westminster, é qual mesmo? Glorificar a Deus e ter alegria para sempre em Deus. E aí Tiago é o primeiro a morrer e João é o último a morrer. E João passou a experimentar todas as perseguições na igreja até o final da sua vida. E segundo consta, com Domiciano na década de 90, uma das piores perseguições, muito semelhante à de Nero. Vejam só, o primeiro experimenta, o segundo também experimenta. E Jesus diz isso, né? Cumprimento aí da própria palavra de Jesus. Aí o texto diz no verso 40, quanto porém ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Por quê? Porque é para aqueles a quem está preparado. O evangelista Mateus vai dizer, o Pai preparou
alguém para isso, né? Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Aí já causou uma confusão no colégio apostólico, né? Já ficam bravos uns com o outro. Está querendo tomar o nosso lugar. Aí e havia uma briga, uma disputa entre eles. Vejam como eles estão desfocados. Jesus várias vezes tem que dar bronca, tem que mostrar para eles, gente, não é assim. Aí agora Jesus vai dar outra lição. Verso 42, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Qual o propósito de Deus para a nossa vida? O propósito eterno de Deus, servir. Nós estamos aqui nesse mundo apenas para servir. E o grande exemplo que nós temos, qual é? De quem? De Cristo, o dono de todas as coisas, que desceu da sua glória, que se esvaziou, que se humilhou. Conforme Paulo escreve aos Filipenses, nós devemos ter o mesmo sentimento que ele teve, de se esvaziar da sua glória e se humilhar e se entregar. Servir é o que Deus espera, é o propósito de Deus para a nossa vida como igreja. É aquilo que eu tenho dito algumas vezes, né? Servo nunca é grande. Os povos têm os seus maiorais, Jesus está dizendo isso. Os povos têm os seus imperadores, os seus governantes, mas nós somos apenas servos. Inúteis é verdade, mas apenas servos. Mas é muito interessante, é muito bonito, na linguagem grega do Novo Testamento, é muito bonito, quando você vai lá para o Apocalipse, e aí fala de César como o governador, como imperador, César ali Domiciano, né? Entendam que já era o César Domiciano, não o primeiro César, mas o imperador Domiciano como sendo grande, perseguindo a igreja, e para você comer, para você fazer isso, aquilo, você tem que se moldar de acordo com as leis romanas e tudo mais, a perseguição muito forte. Mas o tempo todo, na língua grega está a palavra para Jesus. Ele é o Pantocrator, o Todo-Poderoso. César pode ter poder, mas o poder que César tem é mínimo, é minúsculo diante daquele que é o Todo-Poderoso, é o Senhor absoluto do universo. Mas esse Senhor se fez como um de nós, se humilhou para servir. Como lemos hoje no texto, para lavar os pés dos discípulos, para fazer aquela função mais baixa, do servo mais baixo da casa. E Jesus, ele se humilha, dando-nos exemplo de serviço. Mas o texto diz então que os eternos propósitos de Deus, além da entrega de Cristo, é que a igreja sirva um ao outro, sirva as pessoas. Agora o texto vai mostrar que o propósito de Deus é abençoar aquele que realmente é necessitado. Vamos lembrar o que diz lá em Isaías. Isaías diz que Deus vai derramar água sobre quem? Estou com sede. Água sobre quem? Sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Se você acha que não precisa de água, Deus não vai derramar água sobre a sua vida. Você não precisa da água da vida. Deus vem abençoar o humilde, o que reconhece que precisa do Senhor. E a próxima história que o texto mostra claramente isso, quando Jesus abençoa aqueles que são mais desprezados da sociedade. Agora Jesus já está na região de Jericó. Aliás, é muito curioso, né? Porque Jesus vai transformar a vida de um cego mendigo, e quando a gente olha para Lucas, Evangelho de Lucas, Jesus vai transformar a vida do maioral dos publicanos, Zaqueu, um homem muito rico. Jesus trabalha, não importa a quantidade de dinheiro, ou se ela tem ou não dinheiro, Jesus trabalha no coração de todas as pessoas. E o registro de Marcos aqui fala desse cego, e o texto vai dizer assim sobre ele, verso 46, e foram para Jericó, entre a Jericó antiga e a nova Jericó, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, estão indo lá para Jerusalém em festa, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Vejam a situação desse homem, nem sequer sabem o nome dele, porque Bartimeu é o nome do pai dele, filho de Timeu,
ok? Ele não tem nome, ninguém sabe quem é. Sabe que é um mendigo jogado aí, ele é filho de Timeu, né? Qualquer aí sentado à beira do caminho, largado. Vejam o contraste, o povo todo subindo em festa, alvoroço, alegria para festejar em Jerusalém, mas tem um homem abandonado, largado, ninguém quer saber dele. Talvez o cheiro não fosse bom, talvez as roupas, ninguém queria se aproximar daquele homem. Ele é cego, numa época em que não tinha emprego para quem tinha algum tipo de deficiência. Ele não consegue trabalhar. Ele não consegue ter o seu sustento, então ele se torna um mendigo, ele depende de alguém para viver. Se ele não receber a sua esmola, ele morre de fome. Hoje esse negócio virou uma máfia, né? Você já está vendo aí nos faróis, fome dói, né? E aí você olha assim para a pessoa e fala, tem cara de que realmente está precisando, né? Porque hoje virou um comércio, virou uma máfia. Mas naquele tempo as pessoas tinham muitas dificuldades, e aqui o caso de Bartimeu era muito grave. Ele está sentado à beira do caminho, ele está com a vida totalmente derrotada, não tem esperança de melhora alguma, até que, verso 47, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele ouve sobre Jesus, quando ele lembra das histórias de Jesus, seu coração se enche do quê? De esperança. Quantas pessoas miseráveis ao nosso redor precisam ouvir sobre Cristo? Existe um Cristo que faz toda a diferença. E aquele homem, quando ele ouve que Jesus está chegando, e com certeza já sabia das histórias, é o final do ministério de Cristo, ele começa a aclamar, e de uma forma muito curiosa, a visão que aquele cego tem é muito melhor do que os 12 apóstolos juntos. Em 3 anos, os 12 homens parece que não entenderam quase nada do que Jesus havia ensinado. Mas aquele homem que não conviveu com Jesus e que era cego, tinha uma visão melhor de Cristo. A forma como ele trata a Cristo aqui, Jesus, filho de Davi, esse é o Messias prometido. Aliás, ele tem uma visão melhor do que todos os doutores da lei, que conheciam a palavra direitinho e não queriam admitir que Jesus era o Messias. Ele chama Jesus de Messias, de filho prometido, filho de Davi, e começa a clamar, Senhor, tem compaixão de mim, cuida de mim, Senhor. Cuida. E aquele homem começa a clamar desesperadamente, e o verso 48 vai dizer assim, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como é bom saber que Deus ouve o nosso grito de desespero. Não que Ele vai fazer a nossa vontade, essa é outra história, mas Ele ouve o nosso grito de desespero, e nós podemos confiar nisso. Nós podemos orar, clamar ao Senhor. E o verso 49, alguém que tem uma agenda tão cheia, alguém que tem uma missão tão importante, a missão mais importante que alguém já veio fazer na terra. Ainda assim esse homem para atender um cego mendigo que nem sequer tem nome. Jesus conhece direitinho Bartimeu, e o verso 49 diz, parou Jesus e disse, chamai-o. Aliás, há outra informação interessante, ele está em Jericó. Jericó está a 400 metros abaixo do nível do mar, uma região desértica. A vida dele, o local onde ele está, demonstra claramente a situação em que ele se encontra. E Jesus ainda se importa com aquele homem que comia poeira o dia inteiro naquele deserto, pedindo dinheiro para poder sobreviver. Verso 49, parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E a resposta desse cego é magnífica. Imaginem um cego. Ele lança de si a capa. Que capa é essa? A única coisa que ele tinha para a sobrevivência, para a proteção do frio, porque a noite do deserto é muito frio, e para a proteção do sol, porque o sol escaldante queima toda a pele. Esse homem só tem uma coisa, ele não tem casa, ele não tem carro, ele não tem família, ele tem uma capa. O que ele faz com a capa? Verso 50, lançando de si a capa, ele joga fora a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele não precisa mais da capa, Jesus o chamou. Deixa eu perguntar para você, Jesus também nos chamou. Será que não há coisas na nossa vida que nós temos que deixar de lado?
Será que não há o nosso ego que precisa ser deixado de lado? Talvez um relacionamento errado que nos afasta de Deus. Talvez a ganância, ao poder, a riqueza, algum trabalho. Alguma coisa que nos afasta de Deus. Aquele homem, quando Jesus o chamou, ele joga fora a sua vida velha. Ele vai ao encontro de Jesus num salto, desesperado para estar com Cristo. E Cristo pergunta, né? Verso 51, perguntou-lhe Jesus. Vejam a parte de humor de Cristo. Aliás, o pastor Cláudio Duarte consegue pegar essas sacadas aí interessantes, né? Porque olha só a pergunta de Cristo. Perguntou-lhe Jesus, verso 51, que queres que eu te faça? Vocês acham que precisa perguntar? Claro que não, né? Mas Deus faz a questão de perguntar. Lembram que ele faz com Tiago e João? O que vocês querem? Nós queremos glória, nós queremos estar um do lado, outro do outro, um à direita, outro à esquerda. Esse cego só quer ver. Esse cego está pedindo desesperadamente, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não mereço, tem misericórdia de mim. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego, mestre, que eu torne a ver. Ele já via antes. Imagina, né? Você de novo poder voltar a ver a beleza da natureza, ver as pessoas que Deus criou. E aquele homem pede, Senhor, eu quero tornar a ver. E aí o verso 52, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E aí ele foi para casa curtir com os seus? Não, o texto diz, e seguia Jesus estrada fora. Ele foi para Jerusalém, para a festa que ele queria tanto ir. Ele não foi ingrato, ele não abandonou a Cristo. Pelo contrário, ele caminha junto com Cristo ali para festejar. E aí o texto que nós vamos ler, o texto final aqui até o verso 11, com os propósitos de Deus, né? Os propósitos divinos, eternos, se entregar por nós. Jesus veio para se entregar. Jesus veio também para servir e mostrar que nós devemos servir também. Jesus veio para abençoar aqueles que realmente precisam, aqueles que reconhecem que carecem de Cristo. Ele não abençoa aquele que é arrogante, aquele que acha que sabe de todas as coisas, né? Aliás, Paulo vai dizer isso. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Mas ele está com humilde, com abatido, com contrito, o coração contrito e abatido. Deus não vai desprezar. Salmo 51 deixa isso bem claro. E agora a entrada triunfal é o nosso último texto, nossa última porção aqui, até o verso de número 11. O texto vai dizer assim. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. Eles estão já muito próximo de Jerusalém, estão na região de Betânia, onde Jesus tem lá os seus amigos, Marta e Lázaro e Maria, né, a casa deles. Jesus está muito perto ali do Vale do Cedron. A geografia é interessante, porque imaginem Jesus passando por aquele lugar, lembrando que o sangue do Cordeiro cai no Vale do Cedron, Vale do Sangue. E o sacrifício dele está chegando. Então, uma caminhada muito interessante na mente de Jesus, é muito didático, tudo aquilo que ele está vendo vai acontecer com ele. Ele será o cordeiro que será sacrificado dias depois, é a última semana se aproximando. E aí o texto vai dizer assim, Jesus separa 2 dos seus discípulos e diz o verso 2, e disse-lhes, ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazer isso, respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Olha só a precisão de Cristo. Você vai em tal lugar, vocês dois, vocês vão pegar um jumentinho que ninguém usou, ninguém montou ainda, ele é um jumento novo, e vocês vão trazer aqui. Se alguém perguntar, vocês vão falar, o Senhor precisa dele. Isso indica o quê, irmãos? Que Deus é o dono de todas as coisas. Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. E aí o verso continua, né? Verso 4, então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora na rua, e o desprenderam. Mateus disse que o jumentinho estava junto com a sua mãe, para dizer que ele era um filhotinho que nunca tinha sido montado ainda. Ninguém montou naquele jumento. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Vocês vão levar ele embora? Vocês vão roubar o jumentinho? E aí a resposta deles, eles porém responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir.
Quando Deus manda, ninguém impede, ninguém vai contra os eternos propósitos de Deus. Deus já escreveu toda a história e ninguém pode ir contra aquilo que Ele determinou. Nos seus mínimos detalhes, Deus governa pela sua providência para cumprir aquilo que Ele escreveu lá na eternidade. E aqui, eles não podem impedir, eles deixam levar o jumentinho, nem conhecem aqueles discípulos, mas deixam levar o jumentinho. Verso 7, levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes. Eles colocam vestes no jumentinho, fazendo uma espécie de sela, né? E Jesus o montou. E muitos, aí a multidão, e muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos, ramos de palmeiras, que era um símbolo lá de vitória, tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam, o texto que nós já lemos hoje, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai, hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Dentre os eternos decretos de Deus, agora que há revelação, é hora de revelar, é hora de dizer, eu sou mesmo o Messias. Chegou a hora da entrega. Chegou a hora em que eu serei traído. Houve um grande alvoroço naquele domingo de festa em Jerusalém. A Páscoa se aproximando, Jerusalém lotada. E Jesus entra num jumentinho para cumprir Zacarias 9. Jesus entra sentado num jumentinho para demonstrar como os reis andavam pela cidade quando havia troca de rei. E aí o rei ia sentado num animal, num jumentinho. Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E as pessoas estão colocando ali as suas vestes na ordenação ali do rei Jeú. Isso acontece, eles jogam as suas vestes para o rei passar por cima, como que dizendo, nós seremos submissos a esse rei. E as pessoas jogam suas vestes no chão. Nós queremos que ele reine, que ele domine sobre nós. E jogam palmeiras sobre ele, mas o mais importante, eles cantam o Salmo 118 que nós lemos hoje, o qual diz, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. A palavra Hosana significa salva-nos, Senhor. É um grito de desespero, Senhor, me salva, eu preciso da tua salvação. Lembram que esse era o primeiro nome de Josué? Josué não se chamava Josué. Josué se chamava Oséias, que é de onde vem Hosana. Senhor, me salva. Quando Deus libertou o seu povo, o que fez Moisés? Deus já nos salvou, seu nome agora não é mais Oséias, seu nome agora é Josué. O Senhor é a salvação. E Yahvé é quem te salva. Aqui, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eles estão recitando o salmo, um dos mais messiânicos de toda a Escritura. O salmo que era usado, por exemplo, lá na festa do tabernáculo, no 8º dia da festa, quando a base do altar era enchida de água. E ali o sacerdote louvava com esse salmo, dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E naquele dia da festa do tabernáculo, Jesus diz o quê? Eu sou a água da vida, quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus agora se revela para toda a multidão, já sabendo, a partir disso, o traidor vai me entregar e eu serei morto. Agora sim, vejam que lá, durante todo o evangelho, Jesus fala, não conte para ninguém, não chegou a hora ainda, agora chegou a hora. Agora é hora da entrega, agora é hora de se revelar ao mundo de que Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas, mas esse Senhor vai ser humilhado, vão escarnecer dele, vão cuspir nele, vão açoitar ele, vão matar ele, para que depois de 3 dias ele ressuscite. Tudo isso por amor a mim e a você. Os eternos propósitos de Deus foram cumpridos. A gente não entende os problemas da nossa vida. Mas não importa quais sejam eles, não importa qual o tamanho da sua dor, o que importa é que Jesus pagou o preço do nosso pecado, da nossa dívida. Jesus cumpriu tudo o que precisava ser cumprido, Ele se entregou por nós, para ser o nosso Salvador. Haverá um tempo em que não teremos mais dor, não teremos mais enfermidades, não teremos mais luto, não teremos desemprego,
não teremos nenhum problema dessa vida. Tudo isso porque Jesus cumpriu os propósitos de Deus. Jesus se entregou por nós. E é o que nós vamos começar a ver daqui para frente, já se aproximando a época de Páscoa, nas nossas mensagens. Isso vai ficando cada vez mais, a teologia da paixão de Cristo em Marcos vai ficando cada vez mais forte, vai mostrando claramente o cumprimento dos decretos de Deus, para que nós possamos entender que Deus nos ama, que Deus entregou o seu Filho para pagar a dívida do nosso pecado. Deus assim nos ajude e nos abençoe a olhar para Cristo, não olhar para o nosso coração enganoso, não ser como Tiago e João, pedir algo para o nosso coração, mas sim pedir a glória de Deus, pedir a bênção de Deus, pedir a vontade de Deus para a nossa vida a cada dia. Deus assim nos ajude e nos abençoe.